Graça e paz, igreja. Amém. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Bom estarmos aqui, hein? O tempo tá meio friozinho, tá gostoso para ficar em casa, mas tá muito mais gostoso para ficar aqui, né? Pode ter certeza que Deus está no nosso meio, o Espírito Santo que aquece o nosso coração. E essa noite não será diferente, né? Essa noite Deus vai estar falando com cada um de nós. Mas para isso a gente tem que estar aberto, né? A gente tem que estar com o coração disposto a ouvir desse nosso Deus. Amém? Hoje é dia 12, né? Dia dos namorados, olha que legal. E o amor está no ar, né? Tem muitas pessoas alegres, tem alguns que não têm namorado, tá meio triste, né? Faz parte, mas eu lembro do meu tempo de namoro, e não foram poucos, né? Eu acho que a gente namorou 7 anos, né? Namoramos 7 anos. E quando eu estava ali, mais ou menos próximo dos 7 anos, começou a bater uma ansiedade, né? Começou a bater aquele desejo de, nossa, a gente tem que casar logo, né? E aí a gente fica pensando no financeiro, a gente fica pensando no futuro, e a gente pensa em tantas coisas. E é inevitável bater aquela ansiedade, né? Aquele sentimento, né? Meu Deus, e agora, né? Mas a alegria, né? A alegria de poder um dia, né? Tá casado, de constituir uma família. E eu lembro que a gente sempre, quando se despedia, fala assim, até quando, né? Até quando a gente vai ficar se despedindo aqui, né? Quando vai chegar o nosso tempo? E é muito bom, é muito bom. E essa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que está lá em Filipenses. Filipenses 4, de 1 a 9, que vai falar muito dessa alegria, que vai falar muito dessa ansiedade, né? Vai falar muito desse desejo pelo futuro, aquilo que ainda há por vir, e que os irmãos estejam recebendo essa noite. Amém? Vocês encontraram? Filipenses 4, nós vamos estar lendo de 1 a 9. Amém? Vou ler com vocês na versão NVI. Acompanhem na versão de vocês. Filipenses 4, de 1 a 9, começa assim. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado, na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. 4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos, olha lá, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, aleluia. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E o 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Essa passagem é muito bonita. Essa passagem é maravilhosa. Essa passagem é um trecho da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Perdão, à igreja de Filipos. Veio Éfeso na cabeça agora. Na igreja de Filipos. E Filipos era uma cidade muito importante e muito conhecida naquela época de Paulo. E a Bíblia relata que em Atos, capítulo 16, fala que Paulo ele é direcionado pelo Espírito Santo a ir à cidade de Filipos, junto com o seu companheiro Silas. E Paulo estava na sua segunda viagem missionária. E ali, nessa segunda viagem missionária, dá-se início a esta igreja de Filipos.
E é interessante também que em Atos capítulo 20, relata que Paulo passou por essa igreja, por essa cidade, por mais 2 vezes, em sua terceira viagem missionária. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que, para Paulo, aquela igreja era muito importante. Paulo tinha um carinho especial por aquela igreja. Paulo tinha afinidade com os irmãos filipenses, por todo esse período que Paulo passou com eles. E essa carta, quando Paulo escreveu, ele estava preso. E aí, lá no cárcere romano, ele recebe a visita de um irmão chamado Epáfras. E esse irmão, ele está representando a igreja de Filipos. E aí, ele leva uma oferta para Paulo. E aí, junto com essa oferta, né, Epáfras também manda algumas informações de Paulo. Olha, Paulo, como é que está caminhando a igreja, né? Junto com aquelas ofertas. E é interessante também que alguns estudiosos falam que essa carta é como se fosse o recibo dessa oferta. É como se Paulo estivesse mandando essa carta para os irmãos, falando assim, olha, eu recebi a oferta, viu? Muito obrigado. E aí Paulo aproveita essa situação, né, de escrever uma carta para a igreja e fala um pouco sobre aquilo que Epáfras trouxe para ele, sobre a igreja. Então Paulo começa a dar instruções para aquela igreja através dessa carta. E qual era o foco principal dessas instruções? Era dar força e encorajamento para aqueles irmãos, né? Porque eles estavam passando por perseguições, por lutas daquela época, né? Como os cristãos estavam passando. Então, viver em paz naquela época era algo que os cristãos ansiavam, né? Eles desejavam viver em paz. E aí Paulo manda essa carta para eles, encorajando, né? Encorajando para que eles permanecessem firmes no Senhor. É uma carta muito atual, não é? Muitas vezes a gente não está servindo, não está passando pelas mesmas perseguições que os irmãos lá da igreja de Filipos estavam passando. Mas nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades e nós precisamos de vez em quando de um encorajamento, não é verdade? Nós precisamos talvez de um ombro amigo, né, para a gente chorar, para a gente desabafar, mas assim também de palavras de incentivo, né, de encorajamento. Isso é muito importante. E Paulo dá início à sua carta, né? Essa é só uma introdução. Paulo dá início à sua carta no verso 1. E é interessante no verso 1 que ele demonstra amor pelaquela igreja, né? Ele fala assim, olha, portanto, meus irmãos, a quem amo e quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa. Paulo está demonstrando aqui, logo no versículo 1, que ele tinha muita afinidade com aquela igreja, né? Então ele declara o seu amor para ela. E ele também ressalta a importância daqueles irmãos para o ministério dele. Ele fala, olha, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Olha que gostoso a gente ouvir isso de alguém, né? Eu não sei se algum namorado ouviu isso da namorada, né? Olha, você é minha alegria. Talvez. Mas Paulo falou isso para aqueles irmãos. Olha, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa e eu tenho saudade de vocês. Eu gostaria de estar aí com vocês. E mesmo sendo perseguidos, permaneçam firmes no Senhor. Ele enfatiza isso. E é interessante que no verso 2 e 3, ele entra ainda mais no detalhe. Ele entra ainda mais íntimo com aquela igreja, né? Ele é mais pontual, ele se torna mais próximo. No 2 e no 3, ele fala sobre 2 mulheres, uma chamada Evódia e a outra chamada Sintique, né? Ele fala, eu rogo a Evódia e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram do meu lado na causa do Evangelho com Clemente, com os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então Paulo lembra com alegria daquelas 2 mulheres. Olha, elas trabalharam junto comigo. Elas eram cooperadores na obra de estar falando do Evangelho. Mas ele fala assim, olha, essas 2 mulheres estão brigadas. É interessante, né? Dentro da igreja, 2 crentes brigados. Não era para acontecer, mas aconteceu. E infelizmente, até hoje ainda acontece. Então até hoje, nós vemos dentro da igreja, irmão brigado com irmão, crente brigado com crente. E
quanto mais nós nos aprofundamos no serviço da igreja, quanto mais nós nos dedicamos à obra do Senhor, muitas vezes essa situação é inevitável. Muitas vezes a gente vai ter diferença de opinião, a gente vai ter diferença de entendimentos. Por quê? Porque a igreja é feita de pessoas assim. A igreja é feita de pessoas diferentes, com formações e costumes diferentes, com níveis de maturidade diferentes, e principalmente a igreja é feita de pessoas que ainda estão na carnalidade, que ainda estão no pecado. Então todos esses detalhes, todas essas situações, certamente, cedo ou tarde, vai acontecer algum conflito entre os irmãos. Mas eu não estou falando isso para desencorajar você, não, pelo contrário. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja não é perfeita, né? A igreja ainda existem pessoas que precisam ser trabalhadas e muito. Então, se você já passou por isso, se você já está passando por isso, Paulo dá um alerta aqui para nós. E é interessante que Mateus 18:7 fala assim: ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Paulo está falando, olha, vai acontecer. Muitas vezes é inevitável, mas ai daquele por onde está acontecendo tudo isso, né? Ai daquele. Então, a diferença, qual que é a diferença entre um cristão e um verdadeiro e um falso? É nesses momentos. É nesses momentos de resolver uma situação como essa, é que se vai destacar realmente quem é aquele verdadeiro cristão. Mas Paulo orienta, olha, essas irmãs, elas precisam se acertar. Essas irmãs precisam resolver a situação entre elas, esse conflito. Muitas vezes a gente faz ao contrário, né? Em vez de resolver, a gente se afasta. Em vez da gente pôr um ponto final, a gente vira as costas e acaba falando mal daquela pessoa ainda, né? E não é isso que Paulo está falando. Paulo roga, né? Ele fala assim, eu rogo pelo bem do evangelho, que essas mulheres resolvam a situação entre elas. Poderia ser dois homens também? Também. Poderiam ser um homem e uma mulher, né? Mas Paulo fala, olha, não importa, resolvam. E aí ele dá até uma dica, né? Ele pede uma ajuda para o seu companheiro e ele fala assim, olha, e você, meu companheiro de jugo, né? Ajuda essas mulheres a resolver essa situação. Paulo está falando assim, ó, se for preciso colocar uma terceira pessoa nessa situação, coloca. E quando nós falamos sobre isso, nós lembramos da igreja, né? A igreja, ela tem um dos papéis da igreja é nos ajudar, não é? Nos auxiliar nesses problemas, nessas dificuldades. Então, a igreja está à disposição de cada um de nós para nos ajudar nessa situação. Mas Paulo falou assim, olha, não importa o que vocês façam, se for preciso, coloque uma terceira pessoa para ajudar, mas resolvam essa situação, coloquem um ponto final. Esse conflito não pode continuar, para o bem do evangelho e para o bem da nossa unidade. Amém? Isso é próximo de nós? Isso é real nos nossos dias? Muito real. Muito real. Então ainda existem entre nós problemas. E a partir do momento como nós resolvemos esses problemas, se dá o ponto de partida, né? Nós ajeitamos a nossa casa e aí nós caminhamos. Esse é o ponto de partida. E é nessa hora, mais uma vez eu repito, é nessa hora que nós reconhecemos aquele verdadeiro cristão. Aquele verdadeiro cristão que, naquele momento, ele pode estar até machucado por aquela situação, mas ele vai lá e se esforça para resolver aquilo. Amém? Paulo dá esse conselho para aquelas duas irmãs que trabalharam com ele na obra, se acertassem. E aí ele continua no verso 4. O verso 4 é como se fosse uma próxima fase. É como se fosse, ele falava assim, olha, resolveu os problemas aí dentro? Tá tudo certinho? Resolvemos, Paulo. Tá, então agora é o seguinte, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo está falando assim, olha, passa essa fase. A nossa alegria tem que estar firmada no Senhor. E é isso que nós buscamos, não é verdade? Eu acho que todo mundo aqui busca uma alegria, né, para a sua vida, né? A gente busca de várias maneiras.
A gente não busca tristeza. Alguém aqui está procurando tristeza? Eu não. Eu não estou procurando tristeza, eu estou procurando alegria. Mas a verdadeira alegria, Paulo ressalta que é no Senhor. Mas será que vivermos alegre se resume apenas em colocar um sorrisão no rosto? Será que vivermos alegre resume apenas em deixarmos de lado o nosso problema, meio que esconder o nosso problema e passar para as pessoas uma falsa alegria? Será que é disso que Paulo está falando aqui? Não é. Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando que uma verdadeira alegria. E muitas vezes, eu não sei se vocês já conheceram, mas eu já conheci pessoas que são extremamente extrovertidas. Pessoas que são até em ponto exagerado, sabe? Parece que está sempre levando tudo na brincadeira. E muitas dessas pessoas, elas usam dessa fachada de alegria para esconder uma luta, para esconder uma dificuldade. Eu já conheci pessoas assim, extremamente extrovertidas, mas que por dentro estavam todas arrebentadas. E ela externava aquela alegria toda em excesso para esconder aquilo que realmente ela estava sentindo por dentro. Paulo fala que para que nós possamos experimentar essa verdadeira alegria, nós temos que buscar no Senhor. E é interessante que não é esse buscar no Senhor, essa alegria que vem do Senhor, não é uma garantia que a gente nunca mais vai ter problema, a gente nunca mais vai ter tristeza. Não é uma garantia. Porque a Bíblia, ela não esconde isso da gente. A Bíblia relata até Jesus, né? Jesus chorou. Jesus expressou os seus sentimentos na sua vida terrena. E semelhante a Jesus, a gente não precisa negar os nossos sentimentos. Quando nós vamos ficar triste por alguma situação, não tem problema, a gente fica triste. Mas a certeza, né, aquilo que Paulo está falando, é que por mais que você esteja triste, a sua verdadeira alegria não está nas coisas do mundo. A sua verdadeira alegria está em Deus. E ele fala, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Filipenses 4, de 10 a 13, Paulo dá um exemplo. Nós estamos aqui em Filipenses, né? É só ler um pouquinho mais para frente. Filipenses 4, de 10 a 13, Paulo dá um exemplo da sua própria vida. Ele fala assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o meu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando aqui, olha, eu aprendi a me adaptar. Eu aprendi a adaptar em todas as situações. Paulo tinha esse coração, né? E às vezes a gente não tem. Às vezes a gente olha para a nossa volta e a gente tem tanta abundância. A gente tem bens materiais, porque Deus tem acrescentado, nós temos saúde, e a gente fica murmurando, né? Fica reclamando, nós ficamos almejando algo do futuro e vivemos em prol daquilo. Eu não vou dizer que é errado, mas muitas vezes isso nos paralisa e nos dá um coração meio ingrato. A gente não consegue olhar para a nossa volta para aquilo que a gente já tem, né? Para aquilo que nós já somos. E Paulo está falando assim, eu aprendi, porque eu vivi todas essas situações. Eu já tive fartura, eu já tive falta mesmo, né? Eu já passei por lutas, eu já estive em paz. E eu aprendi que a minha força, tudo aquilo que me fortalece vem de Cristo Jesus. Isso não depende de bens materiais. Isso não depende de sentimentos apenas. Esse é o segredo. Esse é o grande segredo. É Ele que nos capacita a viver essa vida alegre. É Ele que nos capacita a olharmos para a nossa volta e termos gratidão no coração.
Em Salmo 126, 3 fala assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quando a gente para pensar da onde Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou, só isso já é um motivo de gratidão e muito. Glória a Deus, porque quando eu olho para a minha própria vida, eu falo, aonde eu estaria se não fosse o Senhor? Lugar bom não seria. Pela graça e pela misericórdia dEle. Então, grandes coisas o Senhor já tem feito. É isso que nós temos que olhar para a nossa própria vida. Amém? Paulo continua, e ele fala ali no verso 5. No verso 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Em algumas versões, fala que nós sejamos agradáveis. Que a nossa conduta, a nossa forma de viver, seja agradável. As nossas emoções devem ser equilibradas em tudo e em qualquer situação. Agora, Paulo dificultou a nossa vida, né? Como que a gente vai ter calma? Como que a gente vai ter paciência, sabendo que tudo à nossa volta coopera para que isso não aconteça, né? É difícil. É difícil porque a gente luta com o sistema desse mundo, né? Nós nadamos contra a correnteza. Então é difícil nós termos as nossas emoções equilibradas, a gente ter os nossos desejos equilibrados. E eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Sábado passado, né? Um sábado passado, eu voltei do serviço, no sábado passado, e aí quando eu cheguei em casa, né, eu desci do carro, assim, na garagem, aí a hora que eu olho para o carro, tem um risco no meu carro, da porta traseira até o porta-mala, assim, ó, tem um metro de risco no meu carro. Aí eu olhei para aquilo e falei, Jesus, um metro de risco no meu carro. Na hora, dá aquele sentimento ruim, não é verdade? Mas aí eu respirei fundo e falei, meu Deus, doeu o coração aqui, mas estragou o meu sábado. Mas aí eu pensei que eu tinha muita coisa programada para o sábado. Eu falei, não, Deus, mas eu tenho tanta coisa para fazer nesse sábado. E uma dessas coisas era vir aqui para a igreja, para a gente ia preparar as coisas do bazar, ia descer as caixas, ia fazer a limpeza aqui, ia fazer a arrumação. E eu já estava me programando para isso. E eu falei assim, Deus, eu não vou deixar que essa lata, né, tire esse sentimento bom que estava no meu coração de servir, né? E aí eu respirei fundo, fui lá, tirei uma foto, mandei para o grupo lá do meu serviço, perguntando se tinham riscado o carro de mais alguém lá, porque foi lá no meu serviço. E aí o pessoal falou que não, mas falou assim, olha, puxa na câmera, pede na câmera para ver quem que riscou o seu carro. Aí eu falei, não, eu não vou fazer isso. Porque eu não quero alimentar isso, sabe? Eu não quero, tipo assim, vai que eu conheço o miserável, né? Não, eu não quero, eu não vou. Aí eu falei assim, não, deixa. Falei, gente, obrigado. Não riscou o carro de ninguém? Foi só o meu, beleza. E eu não quero alimentar isso. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Então manter essa conduta agradável, e não só manter essa conduta agradável, mas para que os outros vejam essa conduta agradável em você, não é fácil. E aí Pedro ainda completa, perto está o Senhor. Em que sentido? Perto está o Senhor, porque Ele habita em nós, Ele está sempre conosco, Ele está de olho em tudo aquilo que a gente está fazendo. Perto está o Senhor, porque breve Ele vem para nos buscar. Os dois sentidos. Perto está o Senhor. Então, essa conduta agradável, para que os outros vejam em nossa vida, às vezes dói, mas é necessário. É necessário, porque as pessoas veem Cristo em nós. O Espírito Santo habita em nós. É como se o Espírito Santo falasse para nós aqui na nossa orelha, olha, tá difícil? Tá difícil. Fica firme aí, meu filho. Tamo junto. Esse é o sentimento, sabe? Por mais que as coisas estejam difíceis, nós temos que entender que em nós habita Jesus,
habita Jesus através do Espírito Santo. E ele está junto, né? Aí ficou mais fácil, não ficou? A hora que a gente pensa dessa maneira, Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Jesus, ele tinha equilíbrio. Jesus, ele era moderado. Quando precisava estralar o chicote, ele estralava também. Mas o nosso Jesus, ele é o nosso maior exemplo de mansidão, de domínio próprio, de retidão. E nós precisamos ser imitadores, né, desse Jesus. Nós precisamos ser imitadores para que, imitando a Cristo, nós possamos demonstrar às pessoas que existe algo diferente em nós. Amém? É isso que Paulo está falando aqui, olha, que a conduta de vocês seja agradáveis. Perto está o Senhor. E aí quando Paulo termina toda essa sequência de ensinamentos, ele fala sobre o amor, ele fala sobre resolver conflitos, ele fala sobre uma alegria que existe no Senhor e ele fala sobre a nossa conduta cristã. Nos versos 6, 7, 8 e 9, Paulo ele nos dá uma receitinha de bolo. Paulo ele explica de forma prática como é a conduta daquela igreja, como eles deveriam conduzir, né, aquela situação de perseguição, de angústia, de ansiedade. E nós vamos estudar isso em 3 passos. O primeiro passo está aqui no versículo de 6 a 7. Eu vou ler para vocês. Não andem ansiosos. Lembra quando eu falei no início sobre a ansiedade? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo fala sobre o primeiro passo, oração. Só que antes, ele toca num ponto muito importante, ele fala sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É difícil não andar ansioso. É difícil. Mas a ansiedade por si só, ela não é o pecado. Pode ficar tranquilo. Porque existem pessoas que sofrem de ansiedade e essa ansiedade, ela tem raiz física. Então, essas pessoas precisam de um tratamento médico. Essas pessoas precisam tomar remédio. Essas pessoas precisam de um acompanhamento. Essas pessoas, elas vivem essa ansiedade de uma forma física. E não precisa se vergonhar com isso. Não precisa achar que é pecado aquilo que você está vivendo. Mas Paulo relata o seguinte, que o viver ansioso, o viver de forma ansiosa, é quando você não confia, sabe? Você não consegue se entregar a Deus, não consegue deixar na mão dele. E para isso, nós podemos evitar. Esse tipo de ansiedade com raízes espirituais, nós podemos lutar contra ela. E Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Segundo Paulo, né, então o primeiro passo, a primeira situação que aquela igreja precisava viver era orar. E ele fala assim, nós devemos levar as nossas ansiedades, os nossos desejos, aquilo que nós estamos passando para Deus em oração. Nós levamos para Deus em oração e ele fala com súplicas e com ações de graça. Súplicas é quando nos colocamos na posição de alguém totalmente dependente e sem condições nenhuma de resolver os nossos problemas. Quem já passou por isso? Às vezes nós passamos por problemas que nós falamos, olha, não está no meu alcance. Eu não tenho condições nenhuma de resolver isso aqui. Essa é a súplica. É quando nós nos colocamos nessa situação e falamos, olha, Deus, é só o Senhor nessa história agora. É só a graça e a misericórdia do Senhor. Porque por mim mesmo eu não consigo. E Paulo fala assim, olha, leva isso aí para Deus. Suplica para Deus a sua vida no altar dele. E ele fala com ação de graças. Ação de graças é mais fácil, né, de entender. Ação de graças é antecipadamente. Nós agradecemos a Deus. Por quê? Porque ele nos ouve, porque ele está pronto para nos ajudar. Então esse Deus que quer nos ajudar, nós temos esse entendimento e nós já agradecemos. Deus, obrigado, porque tu és fiel. O Senhor tem me conduzido, por mais que eu estou passando por esse vale, né? Tu és comigo.
E Paulo fala assim, traz em oração. Traz em oração. Grande parte da nossa ansiedade está relacionada à falta de oração. Vocês sabiam? Grande parte dela. Por quê? Porque nós não estamos investindo tempo em buscar a Deus em oração. E Paulo completa que o resultado dessa busca, quando nós entendemos que nós precisamos buscar a Deus em oração, o resultado disso é a paz de Deus. Olha que legal. A paz de Deus. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque quando eu estava lendo, teve dois entendimentos aqui. Existe a paz de Deus e a paz com Deus. Só essa palavrinha já mudou muita coisa. A paz de Deus e a paz com Deus. Em Romanos 5:1 fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz com Deus é o nosso estado de justificação. Nós não estamos mais em guerra com Deus. Nós fomos justificados por Deus, com Deus, através de Cristo Jesus. Então nós temos paz com Deus. Eu e Deus estamos tranquilos. Não tem mais guerra entre nós. Por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue e através desse sangue eu fui justificado. Mas Paulo está falando de paz de Deus. E paz de Deus, esta sim já está relacionada a sentimento. Esta sim já está relacionada a uma tranquilidade, a uma calmaria, a uma segurança. Quem já sentiu isso? Eu já senti. Paz de Deus, aquele sentimento gostoso, sabe? Quando nós deixamos a nossa ansiedade nas mãos de Deus e sentimos paz. E aí fala que essa paz de Deus guardará o seu coração. Sabe como é que funciona isso? Ó, pega a ilustração na cabeça agora. A paz de Deus guardará o seu coração. É como se na porta do seu coração tivesse um guarda, tivesse um soldado lá, armado, preparado para defender a porta do seu coração. Então nada de ansiedade vai entrar no seu coração. Essa é a paz de Deus. A paz de Deus, ela está guardando a entrada do seu coração. E, cara, isso é muito bom. É muito bom. Glória a Deus, Senhor. E você já parou para pensar nisso? Muitas vezes o mundo, tem uma expressão que eu gosto bastante. O mundo está virado no giraia, né? Só quem é mais velho vai saber isso. O mundo está virado no giraia, mas nós estamos tranquilos. Nós estamos em paz. A paz primeiro com Deus e depois a paz de Deus. Passamos lutas, passamos tribulações? Sim, mas nós confiamos em um Deus que vai nos ajudar. E por isso nós temos paz. Esse é o entendimento que Paulo está falando aqui. Então, resumindo, o nosso segundo passinho, o nosso primeiro passo, perdão, temos que orar. Temos que buscar a Deus em oração. Temos que apresentar para Deus, mas não é aquela oração bonita, eu já falei sobre isso uma vez. A minha oração não é a das mais bonitas, mas eu creio que é um pouquinho mais sincera, sabe? Às vezes de rasgar o coração mesmo para Deus, falar, a Deus, o problema é esse aqui, e realmente eu estou com dificuldade nessa área, e realmente eu preciso da sua ajuda nessa área, sabe? Essa oração que Paulo está falando é aquela de intimidade com Deus, de expor realmente a sua fraqueza, a sua fragilidade para Ele. Amém? Primeiro passo, orar. Segundo passo, está lá no verso 8. No verso 8 fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Segundo passo, pensem naquilo que é certo. Pensem naquilo que edifica. As nossas emoções, presta atenção, as nossas emoções, elas nascem daquilo que nós pensamos. Vocês já perceberam isso? Vou dar um exemplo.
Eu pensei num ente querido que faleceu há um tempo atrás. Me deu uma tristeza. Já fiquei triste, já fiquei aí meio emocionado. Eu estou pensando num problema que eu tenho que resolver na segunda-feira. Aí eu já fico meio preocupado, né? Já me dá aquela ansiedade. Eu estou pensando no meu financeiro. Nossa, o dinheiro está curto lá em casa. A gente já começa a ficar preocupado, né? Já dá até uma angústia, né? Então, baseado nessas coisas, quando nós enchemos o nosso coração, a nossa mente, de coisas que não edificam, isso vai mexer com as nossas emoções. E Paulo está falando, olha, ao contrário, inverte isso. Pense naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, amável, de boa fama. Se tem alguma virtude, se tem algum louvor, é nisso que você tem que pensar. Por quê? Isso vai fortalecer a sua mente, vai fortalecer o seu entendimento. Então, Paulo não está falando aqui sobre aquele pensamento positivo, sabe? Tem algumas religiões que pregam isso, né? O pensamento positivo. Ó, pensa positivo, que não vai acontecer nada de errado na sua vida. Mentira! Você pode pensar positivo do jeito que você quiser. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. Paulo não está falando isso. Paulo está falando assim, ó. Querido, se você ficar ocupando a sua mente com televisão, com rede social, com besteira, com mentira, com impureza, com música mundana, a sua mente não vai dar certo. A sua mente vai pensar coisas ruins e você vai ficar ansioso. Mas Paulo está falando assim, não, encha a sua mente com a palavra de Deus, com bons livros, ouve uma pregação, um louvor, encha-se das coisas de Deus. Aí você vai ter paz no coração. Mas enquanto nós não tomarmos essa atitude, enquanto nós não tomarmos esse posicionamento de virar as costas para as coisas do mundo e focar os nossos olhos nas coisas de Deus, vamos continuar ansiosos. Concordam comigo? Vamos continuar ansiosos, porque nós estamos nos enchendo dessas coisas que não edificam a nossa vida. Então, esse segundo passo que Paulo trabalha aqui conosco, pensem naquilo que edifica. E o último passo, o nosso terceiro passo, está aqui no verso 9, que fala assim, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Terceiro passo, pratica. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido. Na igreja, Paulo se coloca como exemplo. Ele fala assim, ó, vocês viram o que eu fiz. Vocês ouviram o que eu falei. Vocês receberam o que eu ensinei. Vocês aprenderam tudo aquilo que eu ensinei. Agora vão e coloquem em prática. Não adianta a gente ficar se enchendo de teoria sem a prática. Quem já tirou carta aqui, autoescola? Quando eu tirei carta, eu não sabia andar muito de carro, né? Mais ou menos. De moto eu sabia um pouquinho mais, mas de carro eu não sabia. Então, eu li os livrinhos, eu ia lá, fazia as provinhas, tudo certinho. Ó, tirei 10. A hora que eu sentei no carro, peguei no volante, eu não sabia nada. Toda aquela teoria não serviu naquele momento. Serviu um pouco, serviu. Mas a prática que me levou a realmente a dirigir um carro, a aprender como é que faz. E às vezes a gente está na igreja dessa maneira. Às vezes nós estamos aqui só nos enchendo de teoria. Só nos enchendo da palavra. Isso é bom? É bom. Mas nós temos que colocar em prática. Paulo está falando, olha, vocês já aprenderam muito comigo. O tempo que eu estive aí com vocês, eu falei muito, eu ensinei muito. Agora vão e coloquem em prática. Nós temos acesso, né, hoje, muito fácil, às coisas de Deus. Seja na igreja, seja em livros, seja na internet. Mas será que a gente está colocando em prática aquilo que a gente está aprendendo? É disso que Paulo está falando. Às vezes nós sabemos o que tem que fazer, nós sabemos o que não tem que fazer,
Mas a gente gosta de fazer do nosso jeito, né? Aí a gente acaba atropelando as coisas. Temos que praticar. E aí Paulo fala que o próprio Deus, o Deus da paz, Ele estará conosco. Aleluia! Deus é maravilhoso, né? Quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos dele, Ele vem conosco. Ele vem junto. Isso é bom demais. Então, Deus da paz, aquele que dá essa paz, nós temos que experimentar essa paz de Deus quando nós andamos com Ele. E através do Espírito Santo, nós temos esse acesso, né, fácil e rápido às coisas de Deus. Isso é lindo demais. Você quer ter paz com Deus? Você quer ter paz com Deus? Então ora. Então ocupa sua mente com aquilo que edifica. Então coloque em prática aquilo que você tem aprendido. Simples assim. Essa receitinha de bolo que Paulo passou para nós essa noite. 3 passinhos. E eu gostaria de terminar, né, concluir tudo isso que eu estou falando para vocês com uma pergunta bem simples. Como vocês estão essa noite? Como que tá? Como que tá a sua vida? Como que está a sua caminhada com Cristo Jesus? No início nós falamos sobre conflitos, né? Conflitos entre pessoas mesmo. Você tem algum conflito na sua vida que precisa ser resolvido? Você tem algum problema com alguém, pode ser dentro da igreja, pode ser fora da igreja, que precisa ser resolvido, e talvez você está adiando isso. Você anda ansioso? Você está meio triste, meio desanimado, meio deprimido? Deus pode mudar isso. A boa notícia essa noite, para cada um de nós, é que existe um Deus da paz, um Deus que nos dá a paz, que está pronto para nos ajudar. Esse Deus, Ele quer resolver essas pendengas que existem na sua vida, né? Que existe na minha vida. Só que nós temos que nos entregar a Ele. Nós temos que estar com o coração aberto, como no início que eu falei. De nada adianta nós ficarmos aqui falando, porque essa paz, Paulo fala que excede todo o entendimento. Você já parou para pensar nisso? Excede todo o entendimento, é um negócio que eu vou ficar aqui a noite inteira tentando explicar e eu não vou conseguir explicar, porque é uma coisa de você e Deus. É uma coisa que muitas vezes os pregadores, né, os líderes, o pastor, ele se esforça para colocar isso na sua cabeça. Mas você só vai entender quando você tiver realmente esse contato com Deus. Realmente tiver essa ligação com o Senhor. Como é que a gente faz? A gente se entrega a Ele. A gente entrega a nossa vida para Jesus como único Senhor e Salvador. Mas aquele que já entregou a sua vida para Jesus, mas que ainda tem dificuldade de descansar em Deus, ainda tem dificuldade de confiar de que Ele está no controle de todas as coisas, essa é a noite de mudar essa situação. Sabe, nós temos que decidir, não é amanhã, nós temos que decidir hoje, agora, neste exato momento, de dizer: Deus, estou precisando do Senhor. Porque, nossa, eu estou assim, atribulado. Eu estou ansioso e eu não consigo resolver a minha situação, preciso do Senhor. E neste momento Deus vem e faz a obra. E nós saímos daqui realmente confiando em um Deus que pode todas as coisas. Ele pode. Nós aqui muitas vezes limitamos aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Tem uma frase que eu gosto muito, que sempre me coloca a pensar: o que eu estou vivendo hoje com Deus, será que era para hoje mesmo? Será que não era para eu estar vivendo o que eu vivo hoje, há 2, 3 anos atrás? E eu atrapalhei, eu atrasei o agir de Deus na minha vida? Sabe, quando nós paramos para pensar nisso, nós entendemos que nós precisamos nos entregar mais a Ele, para que Ele faça aquilo que Ele quer. E não que a gente fique atrasando o mover de Deus e o agir de Deus nas nossas vidas. Sabe quando fica patinando no mesmo lugar? Tem uma palavra que se chama burnout. Também é o nome de uma doença.
Mas o burnout é ficar patinando no mesmo lugar, sabe? Aí aqueles carros saem aquela fumaça dos pneus, porque eles estão com toda a potência, com toda a aceleração, mas eles não saem do lugar. Então nós estamos recebendo tanto de Deus, mas nós estamos patinando no lugar, nós estamos desenvolvendo a nossa caminhada. Mas a boa notícia é que Deus pode mudar essa situação. Quem crê? Quem crê, amém? Então quem crê, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração agora. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela sua palavra, por aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Nós ficamos muitas vezes deslumbrando o futuro, mas nós perdemos a beleza do presente, aquilo que Deus já nos deu. Amém? Oramos. Querido Pai, obrigado, Santo Deus, em primeiro lugar, pela Tua palavra dessa noite, que nos confrontou, meu Pai, que nos chamou a atenção, que nos trouxe para a nossa realidade, Deus. Querido Pai, eu quero dizer para o Senhor que muitas vezes nós temos lutado, e lutado tanto, mas sozinhos, Deus. E sozinhos, Deus, nós não vamos para lugar nenhum. Nós precisamos do Senhor, Pai. Essa verdadeira alegria que Paulo disse aqui, meu Pai, que só existe em Ti, muitas vezes eu não experimentei essa alegria, Pai. Eu não sei nem como é essa alegria. Mas o Senhor, meu Pai, nos ajude essa noite. Quebra os nossos corações de pedra. Abre os nossos olhos, Deus. Sabe, Pai, nós precisamos nos entregar a Ti verdadeiramente. Nós precisamos, meu Pai, tirar um pouco essa casca de religiosidade e sermos sinceros na Tua presença, Pai. Mostrar para o Senhor que nós somos fracos, nós somos pecadores e precisamos muito do Senhor. Deus, nós confiamos em Ti e não estamos aqui essa noite limitando o Teu poder. Eu creio, meu Pai, que o Senhor tem o poder para libertar. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem o poder para curar. O que é para o Senhor, ó Santo Deus, essa situação que estamos vivendo hoje? Nada. Eu creio nisso, Pai. E por isso nós queremos nos entregar a Ti essa noite, meu Deus. Aquele que não Te conhece, meu Pai, verdadeiramente, que venha Te conhecer hoje. Aquele que já Te conhece, mas está ainda patinando no mesmo lugar, Deus, reverta essa situação. Que nós venhamos a viver o novo do Senhor. Nós vivemos tão pouco de Ti, nós queremos viver muito mais. Aviva a Tua igreja, aviva as nossas vidas, meu Pai. Que nós possamos ter realmente desejo de Te buscar, de Te conhecer. E nos ajuda a colocar em prática, Pai, porque no mundo é tão difícil, Senhor. No mundo, Pai, nós temos tantas aflições, nós somos tão cobrados, ó meu Pai, tão julgados no mundo. Mas nós precisamos manter a nossa postura, meu Pai, nós precisamos manter o nosso equilíbrio, nós precisamos, meu Pai, confiar mais no Senhor. E eu peço agora, Santo Deus, em nome de Jesus, cura toda a ansiedade aqui neste lugar. Nós não podemos andar mais ansiosos, ó meu Deus. Nós temos que confiar em Ti. E se existe ainda no nosso meio, meu Pai, ansiedades de natureza física, emocional, cura também, Senhor Deus. Porque o Senhor tem essa autoridade, o Senhor tem esse poder para estar nos libertando de todo mal, de toda doença. Tira, meu Pai, do nosso coração esse sentimento ruim, esse sentimento de que somos menores, ó meu Pai, que somos fracos, que somos inúteis. Não, Deus, o Senhor nos ama. O Senhor nos chamou para perto e o Senhor quer ter um relacionamento conosco. E é por isso, meu Pai, que nós estamos aqui essa noite com o coração aberto. Continua a ministrar as nossas vidas, Pai, que essa alegria venha do Senhor em nós e nós tenhamos paz contigo e a Tua paz nós possamos desfrutar todos os dias. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Abençoa-nos, ó Santo Deus, e continua conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, vocês fizeram essa oração, não fica só nessa oração, não. Leva para casa essa situação e apresenta a Deus. Olha, Deus, foi muito bonito ali na igreja, mas agora é nós dois aqui. Agora sou eu e você. Né? E rasga o coração na presença de Deus, que Ele traz cura. Amém? Glória a Deus. Chama o pastor.